Fala, meus amigos, fala, meu grande público. Partida muito importante hoje que o Fluminense precisa ganhar e precisa voltar ao estado normal. A gente tá vivendo uma espiral de muitas derrotas, jogos difíceis, enfim, a gente precisa do Internacional agora para a gente espantar essa crise. E quando se fala de uma partida entre Fluminense e Internacional, sempre vem o quê? Essa camisa aqui em mente. Porque essa camisa ficou histórica, marcada no jogo internacional em 2023. Então, aí como aconteceu no passado, que a gente estava numa temporada ruim, numa sequência ruim, a gente foi, jogou com o Internacional e dali a gente começou uma sequência muito boa, que vem o Internacional agora, a gente conseguisse de novo espantar essa crise, a gente ficar bem, né? Mas tudo que você precisa saber sobre Internacional e Fluminense hoje pela 14ª rodada do Brasileirão você encontra aqui no canal do Jornalista Tricolor. Vai soltar a vinheta e você vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal. Tamo junto, bora! Olá, meus amigos, para quem não me conhece, eu sou o João Pedro, sou jornalista por formação e tricolor de coração. Tudo desse canal aqui a gente sempre aborda tudo sobre Fluminense. Os vídeos que vem saindo aqui é sobre mais pré-jogo. Quando eu consigo ter tempo, a gente vai falando sobre notícias também, para deixar vocês agilizados, antenados sobre tudo que está acontecendo com o Fluminense. Hoje é a 14ª rodada do Brasileirão e a gente tá precisando muito vencer e espantar essa crise. A gente veio de vitória, mas não uma vitória que convenceu muito contra a Chapecoense. Depois a gente veio com um jogo totalmente ruim contra o Bolívar. E agora o Zubeldia vai fazer testes que precisa fazer para tentar consolidar o time para os próximos jogos, que ele precisa de um time bem forte. Então, antes da gente começar a falar sobre o Internacional e Fluminense nesse jogo, a gente vai falar primeiro da tabela do Campeonato Brasileiro. Você vai acompanhar aqui comigo agora. Tá, pessoal, a tabela do Campeonato Brasileiro de momento é essa, né? Tá acontecendo aí o jogo entre Palmeiras e Santos e Vitória e Curitiba nesse exato momento, mas não interfere em nada. A gente não vai fazer nem simulação nem nada, só pra gente saber a posição que a gente está. A gente está aqui em terceiro colocado. Acho que a gente corre um sério risco. Se o São Paulo ganhar do Bahia, a gente corre um sério risco de perder essa posição de terceiro lugar. Mas esse jogo do Palmeiras e Santos, dependendo de como terminar, vai ser muito bom para nós, que a gente vai para 29 pontos e a gente encosta ali no Palmeiras, que será primordial para nossa sequência, né? A gente precisa vencer demais, gente, ainda mais fora de casa, que é um jogo muito importante. O Internacional está aqui em 16º, fazendo uma campanha muito ruim no Campeonato Brasileiro. Eles têm 3 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. É um time que não ganha já faz tempo dentro de casa. E dependendo se ganhar dentro de casa, eles conseguem uma animação muito grande lá no estádio do Beira-Rio. E a gente não pode deixar isso acontecer, porque a nossa vida no Brasileirão importa muito para a gente conseguir chegar no jogo contra o Rivadavia na quarta-feira muito animado. Agora vamos falar sobre o histórico de confrontos desse jogo aqui. Vamos lá, pessoal. Olhando aqui pelas análises, essa será a 100ª partida entre Internacional e Santos na história. Olha só quantos jogos já aconteceram, a 100ª partida. Ao todo, jogaram 99 vezes e temos 34 vitórias contra o Internacional, contra 30 empates e 35 vitórias para o Internacional. Essa será a partida número a 100ª partida, na verdade, né? E tomara que seja com uma vitória tricolor. E a gente agora fala os artilheiros deste confronto, que é agora centenário, né? E para começar, os artilheiros do confronto, a gente tem quem? Quem que é o maior artilheiro deste confronto entre Internacional e Fluminense? Dom Fredão, Fred, marcou 5 gols e é o maior artilheiro do Fluminense de histórico de confrontos contra o Internacional. E temos aqui em segundo lugar o Valdo, em terceiro lugar o Germancano com 4 gols também. Temos aqui vários outros jogadores, Thiago Neves em 2013, temos o Washington em 2010, Gum, Gustavo Scarpa, Nenê, uma baita de galera aqui que marcaram sua presença. Tem aqui até o Everaldo, né, que fez 2 gols, aqueles 2 gols na Copa do Brasil, que marcou a sua
presença na artilharia de históricos de confronto contra o Internacional. E aqui agora, galera, a gente vai para a nossa provável escalação da partida entre Internacional e Fluminense, a 100ª partida. Provável escalação do Internacional passando na tela a partir de agora. Pessoal, tá aí a provável escalação do Internacional para vocês verem. Goleiro é o Antony, porque o Rocher está lesionado, mas o time vem com Bruno Gomes na lateral direita, a zaga com Félix Torres e Victor Gabriel, e o Bernabé, que é a Avenida Bernabé, na lateral esquerda, que é um cara que ele não joga muito bem contra o Fluminense, né? Tomara que continue assim. E o meio de campo do Internacional, que ele joga no 4-4-2, o meio de campo do Internacional vem com o Vilagra, o Bruno Henrique, que é o motorzinho do time, que não vem jogando muito bem já faz tempo já, mas continua sendo o motorzinho do time. Aí tem o Vitinho e tem também o Alex, que é um jogador da base do Internacional, jogador que tem 19 anos, jogador muito promissor do Internacional, vem ganhando seu destaque aí. Porque, mas ainda está numa provável ainda do Alan Patrick ser titular desse jogo. O Fluminense vai vir com várias mudanças e também o Internacional vem com o pensamento de também fazer umas mudanças no decorrer desse jogo. E o Alan Patrick é um dos jogadores que também pode entrar no lugar do meio-campista Alex. O atacante é o Carboneiro, que é um dos melhores jogadores do Internacional, e o Alejandro, que é o camisa 9 também. Quando os dois jogam muito, ainda mais destacando o Carboneiro, é muita velocidade em campo e é um jogador muito perigoso para a equipe do Internacional. O jogador que a gente precisa ficar bem de olho é o camisa 7 do Inter, do Colorado, o tal do Carboneiro. O técnico é o Paulo Pesolano, que começou mal, começou bem mal no Brasileirão, mas agora o Internacional tá voltando pouco a pouco. Ganhou uma partida só dentro de casa, ganhou, mas está conquistando seus pontos, está conseguindo tentar se reerguer no campeonato, né? Agora vamos falar do Fluminense. Vamos lá, pessoal, falando do Fluminense, provável escalação do Fluminense na tela a partir de agora. Pessoal, a provável escalação do Fluminense, no entanto, é essa. Fábio no gol, Guga na lateral direita, permanecendo com Guga, conseguindo permanecer mais vezes no time titular. Aí a zaga vem com mudanças, James e Midjan voltando ao time titular do Fluminense, ganhando uma sequência muito importante. Isso é muito bom para o zagueiro. Vai pegar um jogo que é essencial que a gente consiga vencer, um jogo com status de jogo grande, e o Midjan conseguindo pegar esse jogo para ele vai ser muito importante, né? E o que eu vi da partida dele contra o Operário, eu vi uma liderança muito grande do Midjan. Mesmo que era a primeira partida dele com a camisa do Fluminense, ele estava totalmente ali partindo para cima da equipe do Operário, pô, falando bastante com o árbitro. Ele estava bem, tipo assim, sendo o líder do time. E tomara que isso aconteça de novo. O Midjan tem um aspecto de liderança que me chamou muita atenção. E o que o Fluminense precisa hoje é um time que tenha liderança, que é um time que consiga colocar um cara ali que bata no peito e consiga brigar pelo time, né? E o Guilherme Arana voltando à lateral esquerda. O meio de campo, gente, vem com Bernal, Alisson e provavelmente Savarino ou Paulo Henrique Ganso. Por quê? Bernal está suspenso do jogo contra o Rivadavia na quarta-feira porque foi expulso e provavelmente jogue para os 90 minutos nesse jogo contra o Internacional ou sai no decorrer do jogo para a gente ver um outro time para o jogo a partir de quarta-feira. Aí tem o Alisson que continua jogando no time, tem o Savarino. Boas notícias que temos desse jogo é que Lúcio Acosta e Nonato voltaram para o time do Fluminense, estão como opções. O Fluminense vai fazer uma viagem casada, que vai sair desse jogo contra o Internacional e já vai direto para Mendoza, nem vai vir para o Rio de Janeiro porque não vale a pena. Já vai estar ali no sul do país, é só pular direto para a Argentina e já ficar direto para o jogo, que é de suma importância, que é a final antecipada, né, dessa Libertadores, que a gente vamos tratar assim. Nosso ataque é com Canóbio, John Kennedy, Soteldo, muito merecido Soteldo começar como titular desse time do Fluminense. Por quê, né? O Soteldo está jogando muito. Soteldo, os dois jogos que o Soteldo entrou em campo, tanto contra o Chapecoense e tanto contra o Bolívar, fez alguma coisa para tentar ajudar o Fluminense. Contra o Chapecoense iniciou a jogada do gol da virada e conta também
o Bolívar, ele que fez o gol ali anulado, apareceu ali, mas tipo assim, um jogador que tá mostrando ali, balançando a mão pro Zubeldia, assim, falando assim, ó, eu tô disponível, tô disponível. Diferente do Serna, que não tá jogando bem já faz um tempo já e tal, é uma espiral muito ruim. E é muito bom que seja um time bem ofensivo do Fluminense, o Soteldo pegue esse jogo para ele consiga mostrar pro Zubeldia que ele merece essa chance de ser titular, né? De tudo, gente. É a escalação perfeita para mim. É a escalação que a gente sempre pede desde o começo, né? A gente não quer ver o Freitas no time e é muito legal que a gente venha o Midian conquistando mais espaço ainda. A única coisa que falta ali, que dá, tipo assim, a impressão que não é legal pra gente, é o Alisson, que na minha opinião é o Hércules o titular. Isso é a opinião de totalmente massa inteira da torcida do Fluminense. E o ataque com o JK que tá jogando melhor que o Castilho. E o Soteldo que tá vindo jogando mais. E o Canóbio precisa voltar a ser quem ele é. Mas essa escalação provável de Luiz Beldia que está com a corda no pescoço. Se acontecer resultados positivos, aliviam o Zubeldia do cargo do Fluminense. Mas se acontecer resultados negativos hoje nesse jogo contra o Internacional, e na partida de quarta-feira contra o Rivadavia, provavelmente não permaneça no Fluminense. Mas vamos esperar para ver, vamos torcer que dê tudo certo e o Fluminense conquiste vitória fundamental dessas partidas, né? Essa é a provável escalação do Fluminense. E vamos falar do árbitro, galera. O árbitro se trata do senhor Felipe Fernandes de Lima, ele mesmo de Minas Gerais. Ao todo temos 12 jogos com o Felipe Fernandes de Lima, com 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. E, curiosamente, essas 2 derrotas foram nesses últimos 2 jogos que ele apitou, jogos do Fluminense, né? O jogo contra o Corinthians de 1-0 ano passado, que foi aquele time reserva, aquele jogo horrível que a gente fez no Maracanã, e o 2-1 para o Palmeiras nesse ano, que foi aquele jogo que foi totalmente brigado, né? Um jogo que a gente mostrou que a gente consegue competir no campeonato. A gente perdeu, mas a gente mostrou como que o nosso time estava bom naquela época, né? Mas enfim, tomara que o Felipe Fernandes de Lima, que é um hábito que eu não gosto, um hábito que eu não vejo, que ele é um hábito bom, nunca vi isso, na verdade, de ser um hábito bom. Mas tomara que ele faça uma partida boa, tomara que ele venha e consiga fazer uma partida que deixe o espetáculo do futebol acontecer e ele não apareça, né? Enfim, pessoal, partida hoje às 18h30, transmissão do Premier, jogo no Beira-Rio, e a gente precisa muito desses 3 pontos para a gente conseguir ficar bem e vir animado. Imagina só, gente, a gente ganhando sem pressão nenhuma do Internacional, fazendo um resultado que, na verdade, para mim o resultado vai ser 2-0 Fluminense, a gente fazendo um resultado tranquilo, a gente ganhando sem sofrer do Internacional, para a gente vir empolgado e com força máxima pro jogo contra o Rivadavia, que é uma final antecipada, né? Enfim, esse jogo é fundamental para a gente pegar muito bem essa semana. E tomara que a gente saia vitorioso desse jogo. Enfim, esse aqui foi o nosso vídeo de pré-jogo. Como falei com vocês, o meu placar para esse jogo é 2-0. Joga aqui seu placar também. E bora que bora, vamos Fluminense, vamos ganhar. Enquanto isso, se você acha que o Fluminense vai ganhar, deixa seu like aí, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal. Estamos quase chegando aos 300 inscritos, hein? Então conto com o apoio de vocês cada vez mais, beleza? Tamo junto, galera. Valeu!